Boa tarde a todos, aos que estão aqui na Casa Espírita e àqueles que nos acompanham ou acompanharão através das redes sociais e também àqueles que estão aqui connosco e nós não conseguimos vê-los, ou pelo menos a maioria de nós não consegue. Sejam todos muito bem-vindos nesta tarde em que o sol anda a jogar ao esconde-esconde, aparece, esconde-se, foge, mas pronto, de qualquer forma, ele apareceu, porque lá diz o ditado que não há sábado sem sol, não é? E ele aí está para confirmar o ditado popular. Nós hoje vamos apresentar um novo trabalho com uma nova palestrante, nova em relação ao sábado passado, mas que é habitual, que é uma das fundadoras da casa, a Paula Venâncio, que vai apresentar então o tema Arte numa Visão Espírita. Como habitualmente, antes do início de qualquer trabalho na Casa Espírita, nós iniciamos com uma pequenina prece de abertura. E é evidente que isto também se aplica às palestras, não por ritual, mas para nos ambientarmos com as energias que os mentores espirituais aqui criaram para nós. E sendo assim, convido os que quiserem a cerrar os olhos, quem não quiser, fique de olhos abertos, mas vamos entregar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, a quem convencionamos chamar Deus, e que é o Criador de todas as coisas, de todos os seres, animados e inanimados, o Criador de toda a natureza, de tudo que nos rodeia, desde os minerais aos vegetais, dando aquelas flores maravilhosas com um perfume fantástico que a todos nos deslumbra. Também aos vegetais de que nos alimentamos e outros que, não tendo flores, também servem para deliciar a nossa vista. Depois aos animais que, na sua enorme variedade, também nos deslumbram. E terminamos na obra mais perfeita que Deus criou, que é o ser humano. E o ser humano é, de facto, a maior arquitetura existente no planeta Terra. Mais que qualquer catedral maravilhosa, o ser humano tem um corpo físico de uma perfeição tal que está tudo em perfeita sintonia, tudo conectado, as células, os tecidos, os aparelhos, os sistemas, está tudo tão interligado, tudo funciona de uma maneira como aquelas rodinhas que encaixam umas nas outras e que se tiverem um dentinho que parta, já nada funciona. E isto está feito de uma maneira tão maravilhosa que só um ser, realmente a inteligência máxima, o ser mais importante, superior, que é Deus, é que poderia ter feito como fez tudo aquilo que nos rodeia e, essencialmente, o ser humano. Vamos então dar-lhe graças por essa sua obra, mas não esqueçamos também que Ele é soberanamente bondoso, é justo, tem as suas leis, são justas, e tem amor por toda a sua criação, por tudo quanto Ele criou. Damos-te graças, Pai. Jesus, agradecemos pelo seu trabalho incansável junto de cada um de nós, e Ele hoje está aqui conosco, como sempre, e é Ele o governador espiritual do planeta Terra, que superintende em tudo quanto aqui existe. E Ele ampara-nos, sustenta-nos e dá-nos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual. Não esqueçamos os mentores espirituais desta casa, que preparam incansavelmente o ambiente, que durante a palestra vêm junto de cada um de nós, tratando e curando aquilo que nós sabemos que não está correto, que não está saudável, mas também muita coisa
que nós nem sabemos que não está saudável. E depois, quando tivermos o passe, tem a sua equipa espiritual a curar, a tratar, a amparar. E por fim, quero agradecer ao guia espiritual de cada um de nós aqui presentes e também os daqueles que nos acompanham através das redes sociais, por nos terem intuído a vir ouvir esta palestra, que vão dar-nos possivelmente novas diretrizes, novos conhecimentos em relação à arte, coisas que possivelmente nós nem pensaríamos. Portanto, também serve de reflexão. Vamos então dar graças a todos estes espíritos bondosos, estes seres de luz que nos acompanham e nos auxiliam. E por fim, porque todos nós necessitamos ainda do auxílio, vamos pedir ajuda para os trabalhos que aqui vão hoje decorrer, sejam os de ordem física, sejam os de ordem espiritual. Pedimos ajuda para a palestrante, para que a mensagem de hoje chegue ao coração e à mente de cada um que a ouvir, e vamos agradecer pelo bom ambiente que aqui vivemos, pelo bem-estar, e que todos nós sejamos abençoados, tanto hoje como no decorrer da próxima semana, e que levemos a paz e a tranquilidade que aqui colhemos para as nossas famílias, para os nossos lares, para os nossos trabalhos e para junto de todas as pessoas com quem nos cruzarmos. A todos, a nossa imensa gratidão. Bem-haja. Muito obrigada. O Nova, gostei muito. O Nova é a relação assada. O Nova correu mesmo bem. Então, boa tarde a todos. Muito bem-vindos fisicamente à Casa Espírita, da qual todos fazemos parte. É sempre uma alegria estarmos aqui. E eu vou aqui, aí em casa também, bem-vindos, os que virem agora ou a posteriori. Eu estou um bocado empolgada porque este tema da arte, confesso que me empolga sempre. Aliás, na evangelização, tudo o que nós fazemos usa arte, é através da arte. Já vamos falar um pouquinho lá mais à frente sobre isso. Então, já agora só aqui mais... Ok. Então, arte numa visão espírita. Todos nós, quando se fala em arte, temos conceitos diferentes de arte. Quando nós ouvimos falar de uma obra-prima, qualquer situação, olha, aquele é um artista. Quem ouve a mensagem vai-lhe dar uma interpretação completamente diferente, dentro do conceito que cada um de nós interioriza relativamente à arte. Então, neste trabalho, nós gostaríamos de deixar aqui a sensibilização para a capacidade do ser humano de se redescobrir e de criar através da arte, porque a arte é criadora, é intuitiva, estabelece o contacto com o alto, com as altas esferas da espiritualidade que nos ama e que nos quer inspirar coisas novas. E que, como vamos ver nesta exposição, só temos bênçãos a colher e é muito importante para nós abrirmos-nos à arte. Mas também é importante percebermos o que é que ela é. Então, isto vai potenciar tudo o que já existe em nós, a pérola de luz, de potência, de criação que existe em nós. Agora, nós temos que nos abrir, mas também nós só nos abrimos a isso se percebermos o porquê, se lhe sentirmos necessidade, se compreendermos, porque se não compreendermos, dentro dos diferentes conceitos, nós não vamos perceber o porquê da necessidade da arte. Escolhi esta foto porque é uma foto que representa a nebulosa de Hélix. Estamos a falar de uma criação divina no universo. E por muito linda que nos pareça,
Quando se tirou esta foto, eu não sei se esta foi algo manipulada, as fotos foram tiradas da net e os vídeos também. O que nós estamos a ver representa a morte, porque é a morte de uma estrela. Isto são gases libertados de uma estrela que já existiu e que, quando a foto foi tirada, o que nós vemos neste momento é algo que já nem existe. E quando a foto foi tirada, também já não existia. Portanto, foi tirado aquele momento, aquela representação, porque tudo é transformação. Mas se nós olharmos e não soubermos o que é, achamos que é um olho humano, por acaso bem bonito. Neste livro, pelo Espírito Emmanuel, com o mesmo nome, através da mediunidade de psicografia de Chico Xavier, psicografia é a arte de escrever mensagens transmitidas do alto. Neste caso, sempre mensagens de luz, mensagens de auxílio à humanidade. Nós podemos aprender uma definição da arte nestes termos. Diz este Espírito Emmanuel: a evolução, sob todos os aspectos, deve ser procurada com afinco, ou seja, temos que ser nós a querer e a ir buscar. Pois é dentro dessa aspiração que vemos a verdade da afirmação evangélica. A quem mais tiver, mais será dado. Ou seja, se nós nos abrirmos, se nós nos pusermos a caminho, se nós quisermos empenhar-nos, usarmos a vontade e fizermos acontecer, passo a expressão, então nós vamos conquistar. E a espiritualidade alerta-nos para isso. Cada existência física é uma oportunidade de evolução. Agora, depende daquilo que nós fizermos dela, evoluirmos ou não. E durante o processo, auxiliarmos os restantes que caminham connosco nessa ascensão. Será que nós estamos atentos? Será que estamos a fazer o nosso papel? Será que nós estamos a compreender a oportunidade que é? A quem mais tiver, mais será dado, porque quando nós nos abrimos, nós criamos, nós geramos, porque nós conseguimos intuir. À medida que o homem progride moralmente, mais se aperfeiçoará o processo da sua comunhão com os planos invisíveis que lhe são superiores. Toda a gente quer ser inspirada, toda a gente quer ter grandes obras, toda a gente quer fazer a arte do bem, do bom e do belo, como nos dizem os espíritos. Mas quem de nós se abre? Quem de nós arrisca? Quem de nós se modifica, se amplia, se disponibiliza? As crianças, e nós temos aqui, para quem está fisicamente ver, a arte que as crianças fizeram da parte da manhã, elas estavam encantadas, foi muito difícil tirá-las do quadro, porque elas estavam encantadas a fazer, a explorar, a descobrir e a fazer os reinos e a ver a interação entre os diferentes reinos e como tudo está em tudo e todos nos auxiliamos uns aos outros e precisamos uns dos outros. E elas aprendem isto a brincar sem se aperceberem. Então, para estas crianças e jovens, é fácil, porque eles ainda estão um pouco contaminados por nós, a não nos abrirmos. Nós estamos mais cristalizados, nós estamos menos receptivos à transformação. Eles ainda não. O convite de hoje é que nós adultos, e nós somos aqui dos que eu estou a ver, do lado físico, nós somos bem adultos, já amadurecidos, portanto, nós adultos temos aqui um convite no despertar da necessidade e da importância que é fazermos também nós isto que as crianças fazem naturalmente, porque quando elas chegam, elas vêm abertas a isto. Nós, à medida que nos vamos educando ou sendo educados, perdemos esta plasticidade e esta vontade. Há que estarmos atentos a isto e já vamos perceber porquê. Porque a arte impulsiona a evolução e Deus é o artista primordial por excelência, que não vale a pena. Por muito que nós consigamos criar, esta arte que nós estamos aqui a ver, quem fez? Fomos nós? Não, nós não conseguimos. Foi Deus. Mas vamos ver, se nós somos filhos de Deus,
Nós somos filhos do Criador, nós também conseguimos criar. E porquê é que não o fazemos? É da nossa inteira responsabilidade. E o que é que Jesus disse? Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, e ele aí referia-se às curas e à mediunidade, mas abrange tudo, vós também podeis fazer e muito mais. Agora, nós temos que nos pôr a caminho, nós temos que querer. Leon Denis, neste livro Espiritismo na Arte, diz que a arte bem compreendida é poderoso meio de elevação e renovação, porque nós queremos elevar, mas temos que nos modificar, porque se não nos renovarmos, ao elevarmos-nos, mantemos no mesmo patamar em que estávamos antes, porque nada acrescentamos, nada modificamos, nada alteramos. É a fonte das mais puras alegrias, é a fonte, a origem. Ela embeleza a vida e sustenta e consola nas provas. A vida física é difícil. Nós até temos uma palavra que é usada muitas vezes por todos, que é a palavra problema. Toda a gente tem um problema. A partir do momento que nós começamos a tomar consciência e nos abrimos, nós começamos a perceber que o que nós temos são dificuldades que nos colocam em zonas de desconforto, que nos obrigam a procurar soluções, a inovarmos, a renovarmos. A arte é uma ferramenta magnífica que nos dá suporte, que nos dá intuição, que nos dá aquele colinho necessário de termos aquela rede. Sabem os artistas que andam lá no circo, naquelas alturas, quando caem precisam de uma rede? A arte sustenta-nos a essa rede. Não só nos dá a inspiração do alto, como nos auxilia a caminhar pela vida de uma forma mais digna, mais honrosa e mais agradável, mais sublime. Então, o que é a arte? É a expressão divina em nós. Quando ela é sustentada, a arte do bom, do belo, porque também existe muita coisa que não presta, nós aqui estamos a falar do que é bom. Quando ela é sustentada, inspirada por uma fé sincera, então se a arte juntarmos a fé, por um nobre ideal, a arte é sempre uma fonte fecunda de instrução, um meio incomparável de civilização e aperfeiçoamento. Então a arte vem para quê? Para a humanidade. É para os meninos fazerem bonequinhos? É para os artistas grandes, se não morrerem à fome, mostrarem as suas obras? Não, a arte vem para todos nós. Nós é que cristalizamos. No Consolador, o mesmo espírito Emmanuel, através da arte da psicografia, diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Nós olhamos e nós sentimos, ela desperta em nós emoções. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal. Alguém pensou, alguém sentiu e transferiu daquela forma. Para nos oferecer também isso a nós, que cada um de nós vai captar, absorvê-la, senti-la de uma forma única. Todos nós a contemplarmos o mesmo tipo de arte, vamos ter criações dentro diferentes. Quando a fazemos, ainda mais. A divina manifestação desse mais além que polariza a esperança humana. Quem não quer ter esperança? Nós todos precisamos de esperança. Esperança aliada à fé. Artista verdadeiro é sempre um médium porque canaliza das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos, desde que a humanidade é a humanidade, e nós começámos com as pinturas rupestres, lembram-se? Foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. É magnífico. É gratuito. Como é que nós não usamos isto no nosso dia-a-dia? E aqui está uma expressão de arte. O que é que vocês veem? O que é que veem aqui? Não veem nada. Vemos balé, crianças no balé. Quantas artes aqui estão representadas? O convívio, a partilha. Do mestre ali com... A família também. Como? A família também. Leitura, também há ali leitura.
Isto é só um quadro, estão a ver? Isto é só um quadro, século XIX. Degas. O quadro chama-se Aula de Balé. Neste simples quadro estão a dança, como é óbvio, mas não nos podemos esquecer que é um quadro. Não nos podemos esquecer, é uma pintura. 2 tipos de arte. Ninguém dança balé sem quê? Sem música. Outro tipo de arte. Quando vemos uma peça de balé, o que é que ela representa? Um teatro, uma história, uma vida. Então, quantas formas de arte aqui estão contidas numa simples tela? Muito bem. O teatro, o amor, a leitura, têm que falar mais alto. Lá em casa não se ouve nada. Então, estão a ver como a pintura, uma coisa simples, e esta pintura é muito perceptível. Imaginem se eu tivesse trazido um Picasso, não é? Esta leitura é muito perceptível e quantas coisas podem ser descobertas. Século XIX. Agora, eu vou chamar a atenção para este vídeo porque estes vídeos, aliás, os seguintes também, eles são muito rápidos, eles foram tirados do Instagram. São muito rápidos, mas no final, o que não se perceber, vamos dizer aqui o resumo. Pronto, mas estejam atentos à própria postura corporal do senhor que está todo empolgado a falar no impacto da dança sobre o cérebro. Como é que o cérebro recebe a dança? Qual é o impacto? O que é que isto nos transforma em termos fisiológicos e não só? What is dancing doing to the brain? So why is it the case that if I'm dancing with 3 or 4 people and we're all dancing together and moving together, why is it after that that we like each other more, that we trust each other more, and that we're more likely to help one another? What is dance psychology? We know that when we dance in an improvised way, it changes the way that we think and solve problems. We've seen that in education, we've seen it in healthcare settings, and we've seen it in business settings too. That the way you move your body is linked to your hormones and your genes. Even just having a little groove is influenced by your hormonal and genetic makeup, which to me seems completely extraordinary. Ele diz que é a revolução genética. Podes acender agora um bocadinho, obrigada. Então, ele diz que porque é que quando nós dançamos, e até dançamos assim de uma forma solta, eu adoro ver um velhinho a fazer assim, porque normalmente os jovens é que são mais descontraídos, não é? Isto na qualidade é de velhinho para velhinho, portanto estou à vontade. É tão giro, porque quando nós fazemos assim uns movimentos soltos e nos entregamos à dança e sentimos a música, o nosso corpo liberta hormonas da felicidade. Se for uma dança coordenada, nós estamos concentrados, outras coisas acontecem, mas ele até dá o exemplo não só da dança em conjunto, mas também da dança descoordenada, o sentir, o soltar, o deixar fluir, em que nós nos soltamos de tal forma, seja individual, mas potenciamos em grupo, porque tornamos pessoas que gostamos mais umas das outras, abrimos-nos mais ao contacto, ao convívio, ao valor humano, confiamos mais, sentimos mais necessidade do espírito da equipe e de entreajuda, de nos ampararmos uns aos outros, e o nosso corpo liberta aquelas inas todas, as endorfinas e essas coisas boas que geneticamente nos vão auxiliar, é a autêntica cura, nos vão auxiliar a sermos pessoas mais felizes, mais saudáveis. Aliás, se nós repararmos, os nossos corpos foram anatomicamente construídos para o movimento. O que é que nós fazemos? Olha, falo por mim. Décadas e décadas sentada à secretária. Os garotos saem da escola sentados à secretária, vão para os trabalhos. A maioria senta-se à secretária, vida adulta sentados à secretária, reforma. Se não forem para os lares, estão em casa sentados no sofá, a ver televisão ou no café a falar com os amigos. Os nossos corpos foram construídos para mexer. E os médicos dizem-nos, têm que andar mais, têm que fazer isto, têm que fazer aquilo. E nós não fazemos, mas eles sabem do que é que estão a falar. Os nossos corpos precisam de movimento. E se fizermos desta forma, todos aqueles impactos da vida física, que é difícil estar aqui na vida física, são mais fáceis de superar. E em conjunto, então, e de uma forma simples, tudo flui. E o espírito da equipa?
à ajuda. O teatro. Toda a gente conhece Romeu e Julieta, William Shakespeare, trouxe assim uma que toda a gente pudesse saber. Também estamos a falar de século XIX. Curiosamente, as nossas encarnações, cada vez que o espírito vem viver uma experiência física ao planeta Terra, no nosso caso, nós estamos a viver uma peça de teatro diferente. Regressamos ao lado espiritual da vida, quando voltamos trazemos um novo planeamento para nos melhorarmos mais do que aquilo que conseguimos fazer na anterior. Então, cada existência humana é uma peça de teatro, gerida por nós. Nós somos o autor. Trazemos um planeamento, mas temos que estar conscientes de que aquilo que vivemos vai depender da nossa atitude, da construção que fizemos de nós. Nós não estamos fadados às dificuldades só, aos problemas, às trevas. Não. Nós somos filhos do Criador. Ainda imperfeitos, estamos aqui a conquistar, a aprender a melhorar-nos, a conquistar a luz, a conquistar o melhor de nós. E cada encarnação é uma oportunidade para isso. O que é que nós andamos aqui a fazer? Estamos conscientes disso? Vamos ver as peças de teatro, vamos lembrar disso. Quando virmos uma peça de teatro, quando virmos uma novela, quando virmos um filme, vamos pensar, aquilo são exemplos de vida. E a nossa? Estamos atentos à nossa? Como é que está a nossa peça de teatro? Os espíritos comparam muito cada encarnação humana com peças de teatro. E às vezes, dentro da peça de teatro, os atores mudam de papéis. E nós, às vezes, nós mudamos aqui tanto de papéis. Primeiro somos filhos. Não há volta a dar-lhe, é o nosso primeiro papel. Alguns somos pais, outros namorados, namoradas, maridos, mulheres, mães. Estão a ver? Somos funcionários no nosso local de trabalho, alguns somos patrões. Nós somos tanta coisa, depois somos velhinhos. Depois, se formos parar um lar, qual é a nossa postura? Vamos felizes, vamos com vontade? Oh, meu Deus, a vida está-se a acabar. Bem, o corpo também já está todo, está como há de ir. Então vamos ver o lado positivo ou o lado negativo. Não é o que vem a nós, é a forma como nós recebemos e aquilo que nós fazemos do que vem a nós. Tudo depende da nossa postura. A arte é uma ferramenta belíssima para nos ajudar. E já falámos aqui, até estivemos a falar antes de iniciar, a questão das crianças na evangelização. Elas aprendem tanto com os vários tipos de arte. Todos estes tipos de arte são usados lá. E elas nem percebem que estão a aprender a matéria, porque estão a usufruir. Porque, em primeiro lugar, elas são crianças. Já bem basta na escola haver aquelas regras todas aqui, com regras, mas para usufruir, para fluir. Então, o que nós estamos a fazer é a ensaiarmos na evolução, cada um a sua, amparando-nos pelo caminho. Ora, sai aqui mais um vídeo. Esta é uma... Olhem aqui, a arte da fotografia. Se calhar a maioria já conhece isto, não é? É tão giro. Quem é que já viu a Lua? Toda a gente. Quem é que se lembrou de tirar estas fotos? Este senhor. Este senhor lembrou. O artista nele, quando olhou para a Lua, intuiu aquilo. Eu não vejo a Lua todas as noites, nem há dias, é noites. Se eu quiser, vejo a Lua todas as noites. Nunca me lembrei de fazer isto. E quando vi isto, isto é muito lógico. É muito fácil. Porquê é que não fiz? Porque a intuição não veio a mim, mas a ele veio. Olhem que lindo. Uma forma de expressão dentro do carro. Portanto, já sabem, naqueles dias que não vemos, naquelas noites em que não vemos a Lua, já sabem que está na garagem de alguém. Pronto. Estão a ver como estas coisas funcionam? Agora, nós sabemos, porque os espíritos dizem que para ajudar a impulsionar o planeta na sua ascensão, vêm espíritos acima de nós, daquilo que nós somos, de quem somos, para ajudar. E é muito curioso que nas artes, nós estamos aqui a falar em digas, nós estamos a falar de carimbos nas pessoas, estamos a falar de obras, de ações, o que é que nós vemos. Então é muito giro que quem quiser usar a internet para isto é tudo internet. Nós descobrimos cada coisa, a vontade é pôr aqui tudo, mas depois nunca mais daqui saímos, não se consegue pôr tudo, só conseguimos trazer algumas coisas. Quem já viu pedras na praia? Pedras na areia. Quem já fez isto?
Mas com os olhinhos parecidos com os meus. Fácil, não é? As pedras estiveram lá o tempo todo. Estão a ver como é? João, a luz outra vez, por favor, o João vai-me bater. Olha, isto é rápido e eu sei que a imagem é pequenina, mas prestem atenção. Viram? A expressão, a comunicação, a mensagem, a elevação, Sincronia que tem que haver. sincronia, o trabalho de equipa na arte. E o que é que eles dizem? Que o mundo precisa de amor e paz. Como a Sãozinha estava ali tão bem a dizer. O mundo precisa de amor e paz e tem que vir através de nós. Não, vamos parar de estar à espera que sejam os outros a dar. Nós nascemos, estamos vivos, temos que contribuir. Nós nascemos para contribuir, para evoluir individualmente, mas para contribuir para o conjunto, para todo o planeta. E a arte ajuda-nos a despertar para isso. Olhem esta, possivelmente já conhecem. Toda a gente tem sapatos lá em casa, não temos, Luísa? Já fizeste isto com os teus sapatinhos? Também não. E aqueles telefones antigos, aqueles aparelhos que pomos para a reciclagem? Já fizeram isto? Olhem os brinquedos dos miúdos. Então, vocês têm lá isto, não fizeram? Olhem a música. Tem lá uma guitarra. Eu não fiz porque me faltava o piano. Material eletrónico antigo, claro. Mas estão a ver a capacidade de criar. Nós temos isto lá em casa a encher e vemos um problema. Agora o que é que eu faço a isto? Alguém pensou de outra forma. Isto é uma inspiração para todos. É um abre-olhos. A diferença nas posturas. Luz, João, por favor. Apaga, apaga. É impressionante. Tenho visto muitas palestras sobre arte, ainda nunca tinha visto nenhuma em que surgissem tantos tipos de arte que nem nos passa pela cabeça. Como é que eles conseguem fazer isto? É verdade. Um compasso e uma canetinha para dar ali os brancos, quando é preciso, aqueles retoques. Impressionante. Claro que está passado em acelerado, mas mesmo assim, como é que sabe onde ficam os tracinhos? Nem a copiar, a ver um retrato. Como é que é possível? Impressionante.
Isso é mais conhecido, mas também é fantástico. É impressionante. Estes miúdos, estes jovens, estes seres brincam com isto porque é-lhes tudo tão natural, aquilo flui. Fácil, não é? Toda a gente conhece. Fácil, não é? Vamos lá entornar a tinta e fazer isto. Ainda por cima, aquele pintou com as mãos e de pernas para baixo. Nem precisava de ser de pernas para o ar, já bastava como é. Só com a tinta a cair. Pernas para lá, cabeça para baixo. É espetacular. É impressionante. E isto faz-nos pensar. Havia muitos, foi um. Quem está a pintar. É, Quem é que está a pintar? exatamente, foi uma dificuldade na escolha porque há tanta beleza do belo, do bom, em tantos tipos de arte diferentes. É um boom. Com a internet nós conseguimos aperceber-nos disso. É difícil escolher o que trazer. É difícil. Então, o espiritismo, até aqui temos estado a falar do geral e a usar textos espíritas, informação espírita. Agora vamos ver. O espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis da harmonia e da beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. E nós já trouxemos aqui aquelas citações daqueles livros que foram através da mediunidade. Mediunidade é arte espírita. Ali, aquela psicografia, aqueles textos foram conseguidos por psicografia. Então, já estamos a falar de arte espírita. Ou seja, arte do belo, do bom, do que vai ajudar a transformar, a evoluir. Leão Denis, Espiritismo na Arte. E aqui temos um exemplo de uma arte espírita, psicopictografia. Tivemos aqui há pouco tempo este senhor em Alcobaça, já 2 vezes cá esteve. O Florencio Anton, ele é enfermeiro, é psicólogo, tem assim uma série de formações académicas, mas tem uma mediunidade específica em que consegue, ele tem mais, mas tem esta que põe a uso da demonstração do lado espiritual da vida, para nós que precisamos ver para crer. Ele mostra através das suas artes, porque ele cria quadros de pintores de renome e outros não, outros desconhecidos, já desencarnados, que já estão do lado espiritual da vida. E ele, de olhos fechados, assim como o vemos aqui desta forma simples na tela, ele, de olhos fechados, sobre tela com óleo, e o óleo, quando se muda a cor, mistura-se, funde-se, escorrega, borra a pintura, e ele, como está numa arte espírita, não borra, e os espíritos explicam como é que fazem, porque fazem usando o material ectoplasmático que os que lá estão a assistir libertam. Os espíritos fazem moldes invisíveis que seguram a imagem e secam a imagem. E então, o que leva imenso tempo, dias, horas a executar, ele faz em 5, 10 minutos. E faz uns quadros acima a seguir aos outros. São os verdadeiros autores já desencarnados. Exatamente. É uma pintura através dele, enquanto médium, pintores desencarnados a utilizarem o seu aparelho físico. Notem o frenesim dele. Tenho um quadro dele grande.
Lindo. Lindo. Notem o frenesim dele. Ele chega ali, nem para pensar, nem olha, nem abre os olhos. Não é ele. Ele é o aparelho. Ele é o veículo. Nós, uma vez em Caldas da Rainha, estávamos numa sessão destas, quando ele, enquanto estava lá naquele frenesim de olhos fechados, de repente diz: o remédio tal, não sei das quantas, que era uma situação, era um remédio homeopático. Uma criança começou a tossir, e ele, o remédio tal, do tal, algum espírito que tinha esse conhecimento aproveitou o facto de ele estar mediunizado e enviou o conhecimento àquela família. Eles não viram o resto da apresentação, saíram a correr com a criança para irem à procura do medicamento. Foi muito interessante. E aqui temos o Florencio Antón ali ao fundo, estão a ver? Ali ao fundo, com o Luís Peças, um dos contratenores, o João Paulo e o Luís Peças, cantores líricos, estiveram aqui. Receberam aqui o Florencio Antón no Ópera Café, em Alcobaça, como dizia a Sãozinha, agora no último 17 de setembro, sendo que há pouco tempo já cá tinha estado o Florencio, exatamente, e com muita pena nossa não pudemos ir. Aproveito para lembrar o Luís Peças e o João Paulo Ferreira, eles têm vindo aqui à nossa casa fazer algumas apresentações. Vão lá ver no Facebook, vão agora olhar com olhos da descoberta da arte, do que ela é e para que serve, vão rever essas palestras. Aliás, vamos todos, mas já com este conceito mais desperto. Vamos descobrir coisas novas e vamos interiorizar situações que antes nos escapavam ao lado. Então, a música exerce salutar influência sobre a alma e a alma que a concebe também exerce influência sobre a música. É uma parceria, é um processo simbiótico. A alma virtuosa que nutre a paixão do bem, do belo, cá está, do grandioso e que adquiriu harmonia, produzirá obras-primas capazes de penetrar as mais endurecidas almas e de comovê-las. É um bem que vem para a humanidade. E isto está contido num livro que foi lançado após a desencarnação de Allan Kardec, porque ele tinha compilado vários apontamentos, entretanto teve um aneurisma, desencarnou, e já não lhe foi possível continuar aquela seleção e editar mais livros. Ele tinha o trabalho a meio, e então o livro Obras Póstumas contém esta referência, entre outras. Querem saber as outras? Vão ler o livro. Deixem-me ainda pensar. O artista projeta para fora o que contém dentro, não é? Então, o artista, quando é um artista espírita, com um conhecimento nobre, que percebe as engrenagens da vida, tudo o que ele cria potencia ao máximo por esta mensagem que nos vai beneficiar a todos. Então, ele está sempre rodeado do lado invisível, todos os artistas estão, mas estão sempre bem intuídos. Serão sempre obras de luz, quando elas são do bom, do bem e do belo. Acontece que, nós sabemos, Deus é o criador de tudo o que existe, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é que ele criou? O espírito e a matéria na sua origem. E a partir daí, o espírito somos nós, agora temos aqui um corpo, os que estão do lado espiritual não têm,
Mas a partir daí, tudo o que é matéria, da matéria primordial criada por Deus, existem várias frequências diferentes da matéria. A música é matéria, só que é matéria tão subtil que nós não a consideramos como tal, e os espíritos dizem, a música é matéria e atua na matéria. Então vejam, agora há pessoas que já estão a perceber a engrenagem e a estudar, já há pesquisadoras que estão a estudar a questão se de facto os diferentes padrões de vibração, as diferentes ondas de frequência vibratória que a música emite, vão interferir ou interagir ou modificar a nossa outra matéria que é mais densa, em benefício da saúde. Basta pensar que o heavy metal dá cabo dos nervos da maioria das pessoas. Portanto, se o heavy metal dá cabo dos nervos e nós nos sentimos doentes, imaginem a música erudita, a música do belo, a arte do bem. E estes sons, nestas frequências vibratórias, há pesquisadores que já estão a pegar nisto a sério. Quem sabe se não será parte da medicina do futuro? Por que não? Há quem defenda que, por exemplo, dos 100.000 aos 300.000 Hz, esta vibração, esta frequência vibratória, consegue impedir células cancerígenas, atenção, isto está em estudo, células cancerígenas de se multiplicarem. E há quem diga mais, não só se impede a multiplicação das células cancerígenas, que por si só já são o desenvolvimento de células saudáveis, não é? Extra, como também as faz adoecer, as faz morrer. Será? Olhem que boa notícia, Deus queira. Vamos pedir encarecidamente que as pessoas da ciência peguem nestes temas, peguem nestes assuntos e conjuguem a arte com a ciência, com a fé raciocinada. E a humanidade irá avançar assim, anos-luz, ascendendo em evolução a vários níveis. E a arte vem para nos auxiliar a esse nível. Eu sou especialmente fã do 432 Hz, desta frequência vibratória, que uso muito, uso todos os dias, e o 528 também. 422 é a frequência da Terra, não é? A vibração da Terra. Acho que sim. Fica o convite para explorarem, verem, estudarem. Tudo o que aqui falamos são apontamentos para que depois cada um vá descobrir por si. Porque o espiritismo é estudo da vida, com estas vertentes todas. Vamos ver a reação. Isto numa praça pública, as pessoas, cada uma está na sua vidinha. Vamos ver como a música interfere em nós. Ela pediu uma música, o Falling in Love. Aquilo não tem nada a ver, apareceu agora. Estão a dançar. Viram? As pessoas andavam metidas nas suas vidas. Apareceu a música, passou a pressa, começaram-se a aglomerar, os adultos deixaram-se... Como reagiam? Os adultos deixaram de ser sérios e armados em adultos e foram seres, pura e simplesmente, tal como as crianças que estavam ali sentadas, começaram a juntar-se.
Um casal até dançou. Não é tão lindo? Curiosamente, diz-se que há grande interferência a nível cerebral, ou seja, é mensurável os benefícios da arte, e neste caso pulamos da música e vamos agora falar da poesia. A poesia. O primeiro livro de Chico Xavier, recebido mediunicamente, a tal psicografia, ou seja, a arte, o conteúdo veio do alto, e ele intuía e escrevia, ou ouvia e escrevia, recebia aquela informação, foi Parnaso de Além Túmulo. Sabem o que é? É um livro que contém poemas de vários escritores, poetas que já desencarnaram. E eles serviram-se da mediunidade de Chico Xavier para enviar já para a humanidade os poemas. Mas os poemas são muito chatos. Nós lemos um ou outro, já está bom. Já não conseguimos ler mais, não é? Porque depois aquilo nós temos que pensar, nós temos que estar ali a digerir. Uns são simples demais. Olha, eu também fazia aquilo. Outros são mais rebuscados, mais elaborados, não é? As crianças hoje leram um poema, adoraram. A primeira vez que experimentaram, patinaram um bocado, mas conseguiram um poema adaptado à idade delas. A segunda vez já o sabiam declamar, a ler, mas já declamavam, já estavam mais soltas. Muito giro. E nós adultos também o podemos fazer. Então, estudos realizados em Liverpool em 2013, portanto é relativamente recente, estamos a falar do nosso século, comprovaram que a poesia é benéfica para a saúde e altera o cérebro. Como? Como é que altera o cérebro? Vamos ver. O cérebro, e é pena não estar aqui uma pessoa que tem uma situação na família em que o neto usa os dois hemisférios, que é o que se pretende, e vai ser a humanidade lá mais para a frente. Por agora são poucas as pessoas que o fazem. O cérebro, até aos 2 anos de idade, usa-se indiscriminadamente ambos os hemisférios. O cérebro é esta figura, como se fosse uma noz, não é? Como se fosse aquela figura da noz que já tivemos a falar nisso antes, rachadinho ao meio, digamos assim, e depois o hemisfério esquerdo é especializado, digamos assim, na parte do raciocínio e a linguagem oral, já o hemisfério direito é especializado na parte emotiva e na linguagem visual, a percepção da música, as habilidades manuais e a intuição, onde está contida a criatividade também. Então, até aos 2 anos de idade, o ser humano utiliza os hemisférios como se fosse um todo. A partir daí, é como se cada metade se especializasse. O esquerdo é para a ação e o direito é para a emoção. Exatamente. Então, o que é que acontece? Acontece que, a partir daí, a criatividade, se nós não tivermos cuidado, baixa. A nossa capacidade de comunicação, se não tivermos cuidado, se não for estimulada, baixa. Então, os adultos dizem, eu já estou muito velho, principalmente os adultos mais velhinhos. Eu já não aprendo nada, eu não aprendo isso. A ciência diz que é tudo mentira. A ciência diz, olha, não é isso. Vocês é que cristalizaram. E vêm os poemas oferecidos mediunicamente. Chico Xavier começou logo por isso, para oferecer à humanidade uma ferramenta de eleição para nos melhorarmos. Então, o que é que faz o poema? O poema, quando declamado em voz alta e com termos enriquecidos, termos menos corriqueiros, que nos fazem pensar e que despertam novas emoções em nós, fazem a criação de novas conexões neuronais e fazem a ligação entre os hemisférios. Porquê? Porque o cérebro não percebe, espera lá, tu estás a declamar, então isso é o quê? Isso é a música que estás a cantar? Não, estás a ler. Uso o esquerdo ou uso o direito? Uso qual? Qual é que eu uso? E como não sabe qual é que usa, vai e usa os dois.
Por via das dúvidas, tem que conjugar, porque parece que está a ler ou parece que está a cantar. E é muito interessante. Vou-vos pedir aí muita atenção porque este som está muito baixinho. Lá em casa vai-se ouvir bem. Aqui está muito baixinho, não consegui pôr mais alto. Anete Guimarães, médica, espírita, vai declamar um poema. Pronto, vamos ver se conseguimos ouvir. O barco de Simão se engrava limpo no mar da Galileia. Quando o vento furioso ergueu seu braço enorme, pensava em piedosa tempestade, os discípulos é grande ansiedade enquanto não se viram. É chamado Jesus com impaciência, todos querem saber que providência tomará ele então. O ritmo da poesia, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Autoridade, meus filhos, por quê? Quando tem os poderes infinitos que o Pai Celestial nos otorgou, acaso seus magistrados do vento, que sacudindo o mar nesse momento nos atemorizou? O Pai nunca mandou nos conhecer. Do próprio vento em tudo existe Deus, principalmente. Erguendo então a sua destra augusta, ergue a voz severa e justa e desonrada. Queda-se o mar com todo encanto, e a tempestade terá o espanto e a cuja voz o vento torna-se fraco e manso de momento como cognótico desse serviço. Ah, eu sei que isso não poderia ser dele. Só faria com certo que eles viram e fosse Ela pergunta, é texto? É música? mas eu tenho a cantar. Mas é música. Meu cérebro cria uma área. O cérebro cria uma área nova. E melhora a sua performance neurológica, também tira o também escoa o mental, também promove a melhoria da psicosfera. Então, o que é poema espírita? É uma terapia que foi dada de presente para o nosso progresso espiritual. Nós não usamos. E ela está a ralhar connosco e com toda a propriedade, porque nós não usamos, mas poesia é uma terapia espírita dada para a nossa saúde, para o nosso melhoramento, para a nossa evolução, e nós não usamos. É estranho nós não usarmos. Agora vamos imaginar... Aqui, que é a Filomena Farias, adora a poesia daquela mulher. É uma coisa fora de série. Mesmo. Agora imaginem, desde que nascemos até ao final da vida física, nós usarmos poesia. A potência que há em nós. A plasticidade do cérebro aumenta. Então, nós podemos colher os benefícios desta terapia. Não o fazemos. Não há segredos. Isto é oferecido a toda a gente, para toda a gente saber. Todos nós devíamos treinar de vez em quando a escrever e a fazer desenhos com a mão não dominante. Fazer tarefas diárias com a mão não dominante. Quantas pessoas é que nós conhecemos que usam ambas as mãos? Porquê? É a questão dos hemisférios. Quando nós saímos da nossa zona de conforto e obrigamos o cérebro a perceber que quem manda somos nós, porque o cérebro é o equipamento, é o software. Desculpem, é o hardware. E nós somos o software. O espírito é o ser. E é que comanda no equipamento que é o cérebro. Enquanto nós pensarmos que o cérebro é que manda em nós, nós não vamos sair da casca, nem da caixa, nem criar. E Jesus está-nos sempre a pedir para criarmos, porque nós somos co-criadores. Ele está-nos a pedir. Então, existe uma coisa já chamada poesia terapêutica, já adotada em vários hospitais e clínicas pelo mundo. Para o tratamento da depressão, poesia terapêutica. Tratamento da depressão, alívio de tendências suicidas, vejam só. Aumento de sensação de bem-estar em doentes graves, estímulo intelectual e criativo, que nós até agora temos estado só a pensar no estímulo intelectual e criativo e na melhoria da memória, não é? Para o Alzheimer, para as demências, isso tudo, enquanto prevenção. Mas não, olhem aqui. Isto tudo. E elevação espiritual. Porque ficamos mais enriquecidos enquanto mensagem de luz e amor.
É utilizada a poesia como tratamento auxiliar, sendo sistematizada e divulgada pela Associação Nacional de Poesia Terapêutica nos Estados Unidos. Qualquer um de nós pode agarrar nesta matéria e fazer buscas. Temos aqui as nossas crianças que usam a arte enquanto aprendizagem e é muito gratificante ver, nós às vezes, ainda hoje fizemos isso, partimos do mesmo convite e eles desenvolvem coisas completamente diferentes e aprendem as temáticas espíritas, arte espírita na evangelização. Logo desde tenra idade, olha o jeito que nos tinha dado a todos nós. Agora imaginem nos locais públicos, quando estamos ali à seca, desculpem uma expressão, sentadinhos nas cadeiras a soprar, porque nunca mais é a nossa vez de sermos atendidos numa autarquia, numa junta de freguesia, nas finanças, nos locais públicos, mas também num centro de saúde, nos hospitais, nos consultórios, nas escolas, nas paragens de autocarro. Se a humanidade, ou quando a humanidade puser mensagens do bem, palavras de amor, façam buscas sobre Masaru Emoto, um pesquisador, ele comprova isto tudo. Os benefícios, não vamos aqui trazer isso, para já também não dava tempo. Então, vejam quão nós beneficiávamos todos, em vez de andarmos a beber as fontes de guerra e de vítimas e de problemas que existem pelo mundo a toda a hora, assim que ligamos a televisão. Imaginem o que é o mundo estar disseminado destas mensagens do bem. Como nós avançávamos, como nós evoluíamos, como nós ficávamos mais saudáveis. Que seria de nós, as criaturas humanas destinadas à perfeição angélica, se o Criador nos exigisse chegar à meta de um dia para o outro? Em todo o empreendimento digno, tanto quanto em qualquer construção, entre o início e o acabamento da tarefa, jazem de permeio o ideal e o serviço, a persistência e a esperança. Outra vez Emmanuel, no livro Bênçãos de Paz. Olhem aqui. A inteligência de Deus revela-se nas suas obras como a do pintor. No seu quadro, Degas pintou aquilo, Deus pintou isto e muito mais que nós nem tão pouco alcançamos. E nós somos filhos deste. Não é de Degas, aqui ninguém é filho de Degas. Nós somos filhos do Criador disto. Faz pensar, não faz? E nos outros mundos, como é que será? Se aqui no planeta Terra nós já vimos das pinturas rupestres até ao dia 2, nós vimos aqui arte que para nós seria... Exatamente. Nós vimos aqui, é do James Webb, a NASA, através do James Webb, já tem esta qualidade. É magnífico. Se nós vimos aqui coisas que jamais nos passaria pela cabeça, já toda a gente foi à praia e viu aquelas pedrinhas, ninguém fez o que aquela pessoa fez. Pelo menos que eu conheça aqui, ninguém disse que tenha feito. E toda a gente já teve um compasso na mão, ninguém fez aquilo. Estão a ver? Agora, nos outros planetas, como é que será? Não sabemos. No entanto, na revista Espírita 1868, do mês de agosto, de Allan Kardec, existe este desenho mediúnico da fachada sul da casa de Mozart. Mozart que viveu enquanto Mozart há muito tempo. Casa do mundo espiritual. Exato, há muito tempo no planeta Terra e que, através da mediunidade de Sardou, pelo espírito Palissy, transmitiu esta chapa. Isto não é um desenho, foi uma chapa em cobre, salvo erro. Acho que era cobre. Não cabe ali. Começou a desenhar, quando chegou ao fim não cabia ali a flecha aérea em cima, o desenho está incompleto. Portanto, o médium que recebeu já não tinha mais onde fazer o resto do desenho. Esta é a fachada sul da casa espiritual, do mundo espiritual de Mozart. Ele apresentou-se aqui com o mesmo nome que usava na Terra para nós percebermos. Mozart é fácil, toda a gente conhece, e esta fachada é com clavos de sol, com instrumentos musicais, etc. E nós podemos pensar, para já uma história muito gira da forma como isto é plasmado, que já não se pode dizer aqui. Não dá tempo. Depois nós podemos pensar, então, curioso, como é que ele lá
em Júpiter, um planeta mais elevado do que aqui, tem uma casa, isto é muito estranho. E dizem assim os espíritos. Admitida a confiança nos espíritos, portanto, vê a decisão de Deus, como dizia Jesus, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia, até aqui revelada pela evocação dos mortos, isto é, a migração das almas de planeta a planeta. Nós tanto podemos estar no planeta Terra, quando evoluirmos podemos ir para um planeta mais avançado, partindo do pressuposto que isto é verdade, as encarnações sucessivas e o progresso incessante pelo trabalho e a existência dos habitantes de Júpiter não nos devem causar admiração. A pluralidade dos mundos habitados e ao longo das várias encarnações. Desde o momento em que o espírito se encarna num mundo como o nosso, submetido a uma dupla revolução, isto é, a alternativa dos dias e das noites e ao retorno periódico das estações, e desde que possui um corpo, como é o nosso caso, esse envoltório material, por mais frágil que seja, não somente requer alimentação, como vestuário, como um abrigo, pelo menos um lugar de repouso, logo uma habitação. Então, nós aqui temos um corpinho, é um bocadinho denso, temos umas casinhas. Porque é que Mozart, mais elevado, em Júpiter, do lado espiritual da vida, com uma matéria até mais etérea, não há de ter uma casinha que dê guarida àquele corpinho mais etéreo? Por que não? E os espíritos dizem que assim é. É exatamente o que nos foi dito. Como nós, e melhor do que nós, os habitantes de Júpiter têm os seus lares comuns, as suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, como foram na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Aquela era a fachada sul. E quando forem ler, porque agora fica o convite para irem ler a Revista Espírita de Allan Kardec, os números todos, dos anos todos, mas esta 1868 de agosto, 1858 de agosto, reparem nos pormenores que lá estão contidos. É muito giro, até a estrutura social, como é que se organizam. É muito, muito, muito giro. Isto agora dava aqui pano para mangas. Seria erro concluir que a música de Júpiter seja comparada à nossa e que seja representada pelos mesmos sinais. Mozart explicou-se sobre isso, de maneira a não deixar qualquer dúvida. Mas na decoração das suas casas, os espíritos lembram com prazer a missão terrestre que lhes fez merecer a encarnação em Júpiter e que melhor resume o caráter da sua inteligência. Dito de outra forma, a música de Júpiter não tem nada a ver com a música que Mozart aqui nos deixou e que por si só já é a cura. A música clássica é uma bênção para a humanidade. Mas o que lá é vivido em termos de música, esta música que ele aqui deixou é arcaica, comparativamente. E para nós, no entanto, é sublime. Para ele, não. Isso era como quando ele andava na escola primária e andou a aprender a ler e a escrever. Foram os ensaios. Mas quando, no plano vibratório do planeta Júpiter que ele habita, ou pelo menos à época habitava, ele diz, olhem, isto é só representativo. Agora, uma coisa é certa. Porque foi através da existência corporal na Terra que eu evoluí e que estou agora em Júpiter, a minha casa, eu escolhi decorá-la com essa recordação, porque me é querida. E eu estimo isso. É tão lindo. Por exemplo, Zoroastro, que decoração é que ele escolheu para a casa dele? Astros e chama. Então, cada um escolhe de uma forma diferente. Não vai dar tempo para falar disso, mas posso dizer que nesta descrição, eu sei que vocês vão procurar, está lá bem patente a diferença entre os seres mais elevados do planeta são os que têm as casas flutuantes, como aqui vimos, isto é uma casa flutuante. E os outros só podem olhar para cima, têm casas como as nossas, não exatamente iguais, note-se, eles estão num padrão vibratório acima do nosso, mas têm casas térreas, na Terra, no chão do planeta, não sei se é Terra. No chão do planeta. Mozart não, tem daquelas casinhas. Quando há necessidade, a casinha vai. Tão giro. Então, como é que eles distinguem os seres mais elevados dos menos elevados? Uns flutuam e pela elevação. Quanto mais elevado está,
mais evoluído aquele ser é. Quanto maior a sua luz, mais evoluído aquele ser é. Porque seres de luz têm luz, seres sem luz têm sombra. Isto é, aqui como em todo lado. Então, quanto mais brilhante a sua auréola, mais vibrante é aquele ser. Agora, o último vídeo, e ele vai ser... Também vou ter que explicar um bocadinho, mas quem perceber inglês vai entender. Practice any art, music, singing, dancing, acting, drawing, painting, sculpture, poetry, fiction, essays, reportage, no matter how well or badly, not to get money and fame, but to experience becoming, to find out what's inside you, to make your soul grow. Seriously, I mean, starting right now, do art and do it for the rest of your lives. Draw a funny or nice picture of Miss Lockwood and give it to her. Dance home after school and sing in the shower and on and on. Make a face in your mashed potatoes. Learned a lot more about what's inside you and you have made your soul grow. God bless you all. Very funny. Este velhinho muito fofo diz-nos para nós praticarmos arte em qualquer lado, em qualquer altura. Não por dinheiro e fama, mas porque nos vai fazer expandir a nossa alma. Ele diz, borrachem as batatas no prato e façam um sorriso. Façam arte. Arte em tudo. Dancem, soltem-se, libertem-se. Aprendam a ser. Evoluam, por outras palavras. Cantem no chuveiro. Façam um desenho da senhora não sei das quantas e ofereçam. Esta é a tua cara, fiz este desenho é a tua cara. Riam-se de vós mesmos. Quando nós não temos a capacidade de rir de nós mesmos, o mundo vai ser muito pesado para nós. Dos nossos disparates. Daquilo que ainda nos falta aprender. A vida é uma experiência. Vamos experienciá-la pela positiva. E vamos usar a arte em nosso benefício. Cantar no chuveiro. É de fugir, mas cantem no chuveiro. Então, para concluir... Parece que toda a nossa Logo. E nós sabemos isso. Temos ao nosso alcance e não fazemos. Como é que é possível? O que vos falta é a vontade, como dizem os espíritos. No básico, em nosso benefício. Para acabar... Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana à complicada cerva de acontecimentos sem sentido. Vamos lembrar disto, está bem? Somos co-criadores com Deus. Temos que aprender a co-criar em tudo. E era um livro Vinha de Luz, muito bom. Muito bom, Vinha de Luz. Muito bom. Continua a ser Emmanuel com Chico Xavier. Falámos destes livros todos. Poderíamos falar de muitos mais. Fica ao convite para irmos explorá-los, lê-los, estudá-los, falar sobre eles, mas não se esqueçam. Abram-se à arte, abramos-nos à arte e toca a declamar poesia em voz alta, que é para a plasticidade neuronal acontecer. Em voz alta, a declamar. Não se importem com a figura, importem-se com o benefício que estão a receber. Quando estou a ler um livro, gosto de ler em voz alta. Exato. Pronto. Ao ler em voz alta, parece que consigo interiorizar mais aquilo que eu sei. Assim. Pronto, é isso mesmo. Ok, então, isto é arte, uma visão espírita, fica ao convite para toda a gente e, dado o adiantado da hora, e ficaram tantas coisas lindas que não se mostraram, porque é tão difícil escolher a arte magnífica. Façam buscas. Estudem, vão às casas espíritas, leiam, frequentem os cursos, tragam as crianças para a evangelização, abram-se à vida. A vida é um acontecimento importante. Chegámos no outro dia, estamos quase a ir. E depois, o que é que fizemos durante a caminhada? Ok? Hoje não vou abrir aqui o leque a perguntas e respostas porque eu ocupei esse espaço. Já me estiquei, mas pronto. Olhem, fico muito feliz por esta oportunidade de aqui estarmos e fica este convite e este desafio. Para a semana a mais, vamos fazer o encerramento e vou-vos pedir outra coisa. Vocês repararam que em todos os slides que apareceram alguma forma de arte
havia sempre uma música de fundo, mesmo quando o tema não era música, sempre. E nós fazemos isto nas nossas vidas e nem nos apercebemos. Porque é tão automático. Para mim, a palestra, gostei imenso. Aliás, sobre arte, foi a palestra que eu mais gostei. Porque também tem uma coisa, para além daquilo que os livros dizem e que reproduziste, para além das buscas que fizeste e falaste, tem muitos exemplos de arte. Muitos vídeos com exemplos que realmente uns eu conhecia, mas a maior parte deles não conhecia e achei-os maravilhosos. Isso, possivelmente, o que tu estás a dizer, eu também senti isso, porque falar só de arte e não exemplificar, ficamos muito aquém. O que pode acontecer é que são vídeos retirados do Instagram, neste caso é da internet, estamos sujeitos a depois ter que retirar a palestra por causa dos direitos de autor. Fomos artísticos e avançamos, e depois logo se vê. Se tiver que ser assim, será. Portanto, vamos simplificar. É o que é. Neste meio tempo usufruímos, porque vale a pena ver este tipo de arte e muito mais. Nessa circunstância, por isso venho à Casa de Espírito, viram a palestra em primeira mão, podem já não voltar a tê-la. Exatamente. Se não ficar, é uma oportunidade perdida. Mas nós aprendemos mesmo assim. Assim é que nós aprendemos, não é? Ok. Então, olhem, vamos nos despedir. Obrigada a todos. Vamos agora fazer a prece de encerramento, como começamos, porque uma prece é uma forma de arte. É a forma de estabelecer conexão com o lado espiritual da vida que nos intui ao bem, ao belo, à criação. Então vamos usar a prece em nosso benefício. E vamos agradecer aos mentores espirituais pela oportunidade de aqui estarmos convosco, intuindo-vos nesta parceria simbiótica em que nós sabemos que somos os principais beneficiados, muito mais do que todos vós, que do lado espiritual aí se encontram, pacientemente a intuir-nos, a envolver-nos, a curar-nos a alma e a auxiliar-nos também com as mazelas do corpo. Com esta oferta da poesia, por exemplo, que foi aqui a pedra de toque que a espiritualidade nos ofereceu, queremos louvar a todos aqueles que se abriram e empenharam a esta tarefa nobre do amparo a todos que caminham aqui na vida física. Os seres que do alto nos estão pacientemente, sem colher os louros, a envolver num processo evolutivo constante, a intuir ao bem os nossos mentores, os espíritos familiares, os nossos guias, os mentores desta casa. E acima de todos, o Mestre Jesus. Apresentamo-vos o nosso louvor. Que Deus vos tenha em conta todo este trabalho artístico, de luz imensa, que têm para conosco. Que as bênçãos do alto também vos amparem e iluminem, da mesma forma como vós próprios o fazem para conosco. Para todos, neste momento, que se encontram em casa, que se encontram aqui na casa espírita, do lado físico, do lado espiritual, que possamos iluminar esta semente que agora aqui ficou, lembrando-nos a cada dia que a arte é obrigatória para a evolução do ser. Saibamos usá-la. Uma boa semana a todos e até à próxima semana, para a semana a mais. Obrigada.